Eu vou falar hoje, então, sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Essa frase, ela quer nos dizer que Jesus, ele não veio na Terra para desrespeitar as leis que eram vigentes naquela época, para disciplinar as pessoas que viviam naquela época. Mas ele veio com o exclusivo intuito de reformular o olhar da humanidade sobre o que realmente é verdadeiro, no que realmente nos libertará, que é o amor. E as leis, não sendo destruídas, elas são melhores compreendidas. E essa compreensão se dá através das revelações que surgem ao longo do tempo. E o que são estas revelações? São frações da verdade de Deus, vindas nos momentos em que Deus entende que a humanidade atingiu um certo grau de amadurecimento espiritual para assimilar e vivenciar essas verdades, essas revelações, mesmo causando verdadeiras revoluções morais. E a primeira face da verdade de Deus, a primeira revelação que surge na Terra para ajudar o homem a moldar o seu espírito na retidão, vem personificada em Moisés, as conhecidas leis mosaicas, que foram reveladas a Moisés durante o êxodo do povo hebreu do Egito e são divididas em duas partes. A primeira é a lei de Deus recebida no Monte Sinai. A segunda é a lei civil ou disciplinar estabelecida pelo próprio Moisés para conter os impulsos violentos e primitivos das pessoas que viviam naquela época. Então, notem que a primeira lei, que é a lei de Deus, ela é imutável, é atemporal, serve para nós mesmo tendo passado milênios na contagem do tempo. Já a lei civil ou disciplinar de Moisés, ela é restrita ao contexto daquela época, não fazendo sentido algum para nós vivenciarmos nos dias de hoje. E no que consiste a lei de Deus, então, recebida no Monte Sinai, nós temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles foram a primeira revelação e já traziam de forma imutável o germe de todas as outras revelações que surgiriam mais tarde. Os 10 mandamentos nada mais são que uma codificação de um comportamento ordenado e exemplar que devemos assumir para o nosso desenvolvimento. Então vamos conferir estas leis que criaram conexão de entendimento com a humanidade de ontem, a humanidade de hoje e certamente a humanidade do amanhã. Então, a primeira lei dos 10 mandamentos, que faz parte da revelação, da primeira revelação, é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses estrangeiros diante de mim, nem os adorarás, nem lhe renderás cultos soberanos. Então, trazendo esta lei para os dias de hoje, ao meu ver, na minha opinião, eu tenho a impressão que é como se Deus quisesse nos dizer assim: olha, meus filhos, no instante em que eu dei a vocês a oportunidade de reencarnarem, quantas vezes forem necessárias para que vocês possam atingir o equilíbrio e a pureza de forma integral, logicamente se responsabilizando pelos seus atos, eu estou tirando vocês da casa da servidão. Eu estou apresentando a vocês uma nova paisagem, a verdadeira cura. Então, meus filhos, não se iludam com teorias dolorosas, que amedrontam, que diminuem vocês perante a vida. Essas teorias, esses pensamentos, eles são como ervas daninhas, que se você deixar, vai tomar conta do seu corpo, do seu espírito, e quando você vê, já estará se iludindo com falsas ideias,
com falsos conceitos, com deuses estrangeiros, que poluem a sua mente, colocando em dúvida a sua capacidade de evolução, a sua capacidade de se melhorar quanto ser humano, a sua capacidade de cura interior. E também estão colocando em dúvida o meu amor inabalável por vocês. Confiem em mim, eu tirei vocês da casa da servidão. Então, para mim, a palavra que resume essa primeira lei dos 10 mandamentos que fazem parte da primeira revelação é confiança. A próxima: não tomará em vão o nome do Senhor teu Deus. Quantas barbaridades nós vemos sendo feitas sob a justificativa de serem feitas em nome de Deus. Lá atrás, as guerras santas é um exemplo. A intolerância religiosa também é um exemplo disso. Eu vou contar uma pequena história para vocês. Lá na casa dos meus 16 anos, ainda lá no Brasil, eu fui visitar uma instituição religiosa com o meu irmão mais velho. E chegando lá, uma senhora muito querida nos recepcionou, nos abordou, conversou. E daí, uma certa altura, ela disse assim: olha, filha, ela disse para mim, né? Olha, filha, Deus tem um propósito na sua vida. Mas para que isso possa acontecer, você vai precisar começar a andar só de saia, vai ter que colocar o cabelinho todo preso toda hora e um véuzinho. Aí eu pensei, ela usou da crença dela, da verdade dela, que não era, nunca foi e nunca será a verdade de Deus. Ela usou o santo nome de Deus para justificar uma crença que é dela. E assim me intimidou e também me colocou em dúvida o amor que Deus sentia por mim. O amor de Deus por mim estava condicionado, de repente, ao modo que eu me vestia. Trazendo também mais para perto de nós, quantos familiares que se tornam verdadeiros tiranos dentro da própria casa, sob o pretexto de manter a ordem e a disciplina que Deus tanto prega. Diminuir pessoas porque elas estão abaixo das expectativas de Deus. Que Deus é esse? É um Deus da cabeça humana, não é um Deus real. E tomar o santo nome de Deus em vão pode gerar amargas consequências. A melhor maneira de uma abertura de consciência sobre as coisas divinas e tentar entender Deus é estudando a sua palavra. E as palavras, para mim, que resumem esta lei é prudência e estudo. O próximo é: lembra-te de santificar o dia de sábado. Tem um site chamado biblia.com.br e lá tem um parágrafo que diz assim, abre aspas: o sábado tem sido um mandamento esquecido e por isso ressaltamos que ele é tão importante quanto os demais. O sábado do 7º dia foi instituído por Deus na criação. Deus nos deu exemplo, pois ao concluir a obra da criação em 6 dias, no 7º ele descansou, santificou e abençoou o dia de sábado. Fecha aspas. Pois bem, na minha opinião, este mandamento fala sobre a proporção que se deve existir entre o trabalho e o descanso. Para mim, Deus, ao dizer que descansou, santificou e abençoou, é a mesma coisa que dizer: agora eu vou tirar um tempo para curtir o meu trabalho de 6 dias. Eu vou curtir o que é meu. Para mim, então, este mandamento de santificar o sábado está querendo dizer: já cumpriu com as suas obrigações materiais? Ótimo. Então agora cumpra com as outras. Quais são essas outras? Visite seus pais, converse com seus filhos, ou brinque com eles, dependendo da idade. Tenha um tempo para você mesmo, leve seu cão para passear. Este mandamento de santificar o sábado quer dizer exatamente isso. Tem 1 minuto para você. Isto é santificar o seu sábado, o teu tempo, que é
um relâmpago na existência. Então, viva da melhor maneira todos os compromissos que você estabeleceu aqui na Terra. E a família, e os amigos, e vocês também fazem parte deste compromisso, não só o trabalho. E a frase que resume este mandamento para mim é: perceba o tempo. O próximo é: honrai teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Aqui a figura da mãe e do pai é uma das coisas mais sagradas que existe. Pelo menos deveria ser. O pai e a mãe, eles representam a entrega, o amor incondicional, a renúncia, a educação, os valores os quais nortearão os filhos em toda a sua jornada. E, por sua vez, a figura do filho devolve toda essa entrega dos pais através do amor, da gratidão e do respeito. Qualquer alteração drástica nesses papéis certamente vai gerar um desequilíbrio dentro da seara familiar. Os pais, logicamente, não são perfeitos e certamente podem errar em algum momento da criação dos seus filhos. Mas cabem aos filhos perceberem que os pais deram o que de melhor poderiam dar naquele momento e compreenderem com tolerância quando os pais, devido à idade avançada, por exemplo, assumirem comportamentos infantis ou precisarem de cuidados. Então, nessa hora, os filhos, com gratidão no coração e, logicamente, da forma como podem fazer, devolvem aos pais toda a atenção que um dia receberam, todo o cuidado que um dia lhe foi dado. Isso é o que deve ser. Mas, infelizmente, muitos desequilíbrios ocorrem na seara familiar. Mas eu vou me ater exatamente ao que está escrito na lei que Jesus colocou para nós vivermos. E as palavras que representam esta lei é respeito e gratidão. O próximo, quinto, é não matarás. Esse mandamento ele dispensa qualquer comentário se ele for levado ao pé da letra. Mas trazendo esse mandamento para os dias de hoje, o que eu posso dizer para vocês? Não matem o seu tempo com coisas desnecessárias. Não mate a sua esperança com crenças limitantes. E mais ainda, e aqui cabe muito bem o orai e vigiai, não mate as esperanças do próximo só porque você, de repente, está tomado pelo pessimismo e acaba envenenando o sonho de alguém que inocentemente compartilhou com você algo importante. Não mate a simpatia que os outros têm por você, adquirindo hábitos que certamente poderão te levar à solidão. Não mate o amor que seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus amigos sentem por você. Ao contrário de matar, dê vida a esses amores através de atitudes. E o resumo, as palavras que resumem esse mandamento, para mim, é vigilância e amor. O próximo, sexto, não cometerás adultério. Só um minutinho para cá, isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês com relação a este mandamento. Não é por acaso que eu estou casada com meu marido, assim como não é por acaso que cada um tem o relacionamento que tem. O casamento, ele é uma das ferramentas de cura utilizadas por Jesus, para que através do matrimônio possamos quitar pendências, desigualdades, sofrimentos promovidos por nós mesmos em alguma existência e também para sermos felizes conforme o nosso merecimento. Ora bem, se o matrimônio é uma ferramenta utilizada por Deus para nos ajustar perante os nossos compromissos com a lei da vida, inserir uma terceira pessoa neste processo é dar um tiro no próprio pé. Cada vez que de forma irresponsável trazemos o sofrimento para a vida de alguém, iremos responder seriamente por isso e de forma implacável, através da lei da ação e reação.
E a palavra de ordem para mim, segundo este mandamento, é orai e vigiai. O próximo é não roubarás. E com relação a este mandamento, eu vou citar uma parte do livro O Caçador de Pipas, que diz assim, abre aspas, existe apenas um pecado, só um, e esse pecado é roubar. Qualquer outro é simplesmente uma variação do roubo. Quando você mata um homem, está roubando uma vida, está roubando da esposa o direito de ter um marido, está roubando do filho o direito de ter um pai. Quando mente, está roubando de alguém o direito de saber a verdade, e quando trapaceia, está roubando o direito à justiça. Fecha aspas. E eu acrescento ainda o seguinte para vocês: não deixem o medo roubar os seus sonhos. Não deixem as crenças limitantes roubarem a autenticidade das suas personalidades. A palavra de ordem para este mandamento é sensatez. O próximo não prestará falso testemunho contra o teu próximo. Manchar a honra e a reputação de uma pessoa é uma das formas mais tristes e lamentáveis de adquirir débitos com a vida. E talvez a resposta com relação a isso seja experimentar do mesmo veneno da mentira. Não faça ao próximo aquilo que não quer que façam com vocês. Não façam ao próximo aquilo que não querem que façam com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais. Esta frase já é 90% do sucesso da sua vida aqui na Terra. Os outros 10% é aprender, ensinar, vivenciar. Aprender, ensinar, vivenciar. E a palavra de ordem, ou melhor, a frase, é nobreza de caráter. Os dois últimos eu vou ler em conjunto, que é não desejarás a mulher do próximo, o 9, e o último, 10, não desejarás a casa do teu próximo, nem seu servo ou sua serva, nem seu boi ou seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Então aqui para esses dois eu vou acrescentar a palavra inveja. Às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Às vezes pode até ser, às vezes não. Independentemente da cor da grama do vizinho, foque no que você pode fazer para que a sua grama fique mais verde. Percebemos hoje em dia pessoas invejando cargos, salários, carros, casas do seu próximo, do seu vizinho, assim como lá atrás o servo, a serva, o boi, o asno. Muitas vezes nós só vemos a prosperidade do vizinho, mas não enxergamos o esforço e muitas vezes até a renúncia que esse vizinho, que esse próximo, enfim, fizeram para chegarem a esse resultado próspero. Será que nós estaríamos prontos para fazer o que precisa ser feito para chegar a um resultado brilhante? Quando queremos só o resultado, sem nos preocuparmos com o trajeto para conseguir este resultado próspero, estamos correndo um sério risco de sermos vítimas do sentimento da inveja. E as duas palavras de ordem é cautela e interiorização. Se preocupe com você, com o seu trajeto. Aí então, com o ser humano jamais preparado para receber mais uma fração da verdade, surge a segunda revelação. Ela está personificada pela figura do nosso Senhor Jesus, o Novo Testamento. A conexão que a primeira revelação faz com o tempo nos traz Jesus para aperfeiçoar esta caminhada e sinalizar à humanidade que o olho por olho e o dente por dente já não faz mais sentido. A lei a que Jesus se referiu e que ele não veio destruir são as leis de Deus, imutáveis, eternas, para todas as gerações da humanidade. Mas sim, ele veio remodelar as leis humanas, as leis de Moisés, para aproximá-las mais ao amor e à caridade, que são as assinaturas de Deus aqui na Terra. Jesus combateu todas as práticas abusivas e as falsas interpretações, vivendo na prática
as seguintes palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para que estas palavras possam ser vividas por nós na íntegra, várias encarnações serão necessárias até assimilarmos o verdadeiro sentido do amor. E é por isso que Jesus disse: o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido, até o último jota. E a esperança que ele nos dá quando ele diz: eu tirei vocês da casa da servidão. Então Jesus lança mais uma vez os germes da verdade, que mesmo não podendo ser compreendidas na sua totalidade naquele momento, o ser humano já tinha meios para assimilar e iniciar uma vivência com estas verdades. E com o passar do tempo, com o surgimento de novas ideias, novos conhecimentos, a humanidade amadurece mais um pouco a ponto de deixar o terreno preparado para a próxima revelação, para uma outra fração da verdade que cura, que salva e que liberta. A terceira revelação. Ela não tem personificação em nenhum homem em particular, mas sim ela é o produto do ensinamento dado pelas vozes dos céus, os espíritos, que através do desenvolvimento da ciência preparam o terreno para a chegada das palavras consoladoras, o espiritismo. O espiritismo ele vem para tirar o véu que nos separa da verdade sobre a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O espiritismo ele vem acalmar as nossas dores, aliviar os nossos corações e nos trazer a conscientização de que tudo, absolutamente tudo que fizermos terá automaticamente uma resposta, positiva ou negativa, conforme a ação praticada por nós. O Espiritismo, ele vem nos trazer o entendimento claro sobre as questões da vida, mostrar que não existem injustiças ou preferidos, mas sim que existe uma causa por trás das situações das nossas vidas, que existe um motivo, porque uns nascem pobres e outros nascem ricos, porque uns só choram e outros só sorriem. Nada disso está solto no universo ou é fruto de uma predileção divina, não. Tudo faz parte de um encadeamento lógico e que nos faz viver exatamente a vida que precisa ser levada nesse momento, assumindo as nossas responsabilidades de hoje. O aceleramento do nosso desenvolvimento como ser humano está diretamente ligado à maneira como vivemos. Então, que possamos viver a vida da maneira mais digna e honrosa que somos capazes de viver, para que paulatinamente nos desprendamos da materialidade. Claro que cabe ressaltar aqui que isso não ocorre da noite para o dia, exige esforço e muita vontade, até porque as revelações, quando chegam, elas nos tiram da nossa zona de conforto, promovem verdadeiras revoluções morais, mas também nos reconecta com a verdade que liberta o homem das dores e dos sofrimentos de forma gradativa. Que Deus esteja com vocês e que o Espiritismo, que é a terceira revelação, seja como um copo de água fresca na hora tensa da sede. Uma boa noite a todos.